E aí pessoal, vamos para mais um exercício do Halliday, um exercício 3 bolinhas, o número 54 do capítulo 23. Ele diz o seguinte, ó. A figura abaixo mostra, em seção reta, duas esferas de raio R com distribuições volumétricas uniformes de carga. O ponto P está sobre a reta que liga os centros das esferas a uma distância r/2 do centro da esfera 1. Se o campo elétrico no ponto P é zero, qual é a razão Q2 sobre Q1 entre a carga da esfera 2 e a carga da esfera 1? Então nós vemos aqui a imagem a figura do nosso exercício, onde tem duas esferas fatiadas, só mostra a seção transversal delas. Aqui eu vou chamar de Q1 da esfera 1, carga da esfera 1, carga total, e a Q2. Lembrando que essas esferas elas têm distribuição volumétrica de carga, tá? Então a carga dela varia com o raio. E daí ele pede qual que é o campo elétrico, na verdade ele pede qual que é a razão Q2 sobre Q1 para que o campo elétrico aqui em P seja zero. Então vamos começar primeiro lembrando qual que é deduzido pelo... Essa fórmula aqui vocês deduzem em sala e também vocês têm no Halliday ela, que é a dedução do campo elétrico de uma esfera, Então ele é 1 sobre 4π ε0, que é a nossa constante K, vezes a carga total da esfera, dividido por r quadrado. Isso daqui, pela lei de Gauss, é a dedução do campo elétrico produzido por uma esfera, tá? Onde o r quadrado é o raio da nossa gaussiana e a carga é a carga total envolvida. Então vamos fazer uso dessa equação aqui, ok? Então vamos lá. A gente precisa, vamos começar calculando qual vai ser o campo elétrico no ponto P devido à esfera 1, então o E1, tá? Se nós traçarmos uma gaussiana aqui, ó, de raio exatamente igual a P, dentro dessa esfera aqui, opa, não ficou muito visível aqui, mas a gaussiana ela está aqui, ó, então ela tem o raio P. Tal que o raio P, então aquela distância ali, vale r/2, como foi dito no enunciado, tá? Então como ficaria? Ficaria K, minha constante, vezes a carga envolvida 1. Eu vou chamar de Q1', porque a gente ainda precisa determinar ela. Como eu tinha falado, com a distribuição volumétrica de carga, nós precisamos determinar primeiro a carga envolvida pelaquela gaussiana antes da gente jogar aqui o valor na nossa expressão, tá? Então isso aqui vai ser K, Q1', que é a carga envolvida daquela esfera ali, sobre a distância até o ponto P ao quadrado, que no caso seria o nosso r/2 ao quadrado. Agora vamos nos preocupar com esse Q1' aqui. Como que eu determino ele? Então nós temos uma seguinte relação, uma regrinha de 3 bem simples, ó. A carga total envolvida de uma esfera, por exemplo, ela corresponde ao volume total dessa esfera. Então se eu tenho uma carga Q', que é a que eu quero determinar, então eu vou chamar de Q'1, ela vai corresponder a um volume linha 1. Tal que esse volume linha 1 é o volume correspondente àquela esfera menor ali, ó, de raio r/2 que a gente estava analisando. Então, o que seria a carga total da minha esfera? Seria o Q1, tá? Que ele vai corresponder ao volume total da minha esfera, que seria o quê? 4/3 de π r total, r maiúsculo ao cubo, tá? Então é o volume dessa esfera aqui, que seria a minha Q1', ela vai corresponder a 4/3 de π. Notem agora que o raio da minha esfera menor aqui, da minha gaussiana, é r/2, tudo isso elevado ao cubo. Então, aplicando essa regrinha de 3 simples aqui, ó, vamos fazer a multiplicação cruzada, do jeito que a gente está acostumado a fazer, nós vamos ter o seguinte, ó, 4/3 de π r ao cubo vezes Q1' tem que ser igual a 4/3 de π r ao cubo sobre 8, correto? Elevando ao cubo esse termo aqui, vezes a minha Q1, tá? Dos dois lados eu posso cancelar esses caras aqui, eles vão a 1. Posso cancelar o 4/3 aqui, 4/3 aqui, π aqui, π aqui. O que me sobra? Me sobra que o meu Q1', ele é 1/8 da minha Q1. Ou seja, a minha carga envolvida por aquela gaussiana, ela vale 1/8 da minha carga total da esfera. Com essa relação em mãos aqui, ó, nós podemos já determinar o nosso campo 1 aqui, usando essa equação. Então, o nosso E1, ele vai ser o seguinte, ó. K vezes Q1', quanto que vale Q1'? 1/8 de Q1, sobre o raio ao quadrado. Então, r ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado. Tá? Eliminando esses dois termos aqui, me sobra o seguinte, que o meu E1 vai ser K vezes Q1 sobre 2r quadrado. Então, guardamos essa resposta aqui. Então, agora vamos calcular o nosso campo E2. Vamos lá.
Para calcular o nosso campo E2, tem que lembrar que a gente tem que calcular ele exatamente no ponto P. Então eu tenho que traçar uma gaussiana cujo centro esteja no centro da nossa esfera, tá? E a superfície dela, ó, ela atravesse todo... na verdade, o raio dela passe lá em Q, em P, desculpa, no ponto P, tá? Então não sei se ficou muito visível, ó, mas nossa gaussiana ela vai ter essa distância aqui, ó. Ela vai ser assim. Então essa vai ser a minha gaussiana para o exercício para a esfera 2, tá? O que vai ser esse campo, nosso campo, utilizando essa fórmula que a gente tinha deduzido da esfera? Então ele vai ser o seguinte, ó, o meu E2 vai ser o K, vezes, qual que é a minha carga envolvida total? É o Q2, da esfera 2, certo? Sobre, qual que vai ser a distância do meu centro da minha gaussiana até onde eu estou analisando ela? Então qual que vai ser essa distância do centro até aqui? Vai ser o nosso R da minha esfera, mais R sobre 2, que é esse pedacinho aqui. Então aqui é R e aqui é R sobre 2. Então vai ser a soma, ó, R mais R sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar K, Q2 sobre R mais R sobre 2 aqui, vai ficar 3R sobre 2, que elevado ao cubo vai ficar 9R quadrado sobre 4. Tá? Reescrevendo isso daqui, eu vou ter que, esse termo vai ficar 4K Q2 sobre 9R quadrado. Agora, lembrando que o enunciado nos disse, ele quer saber qual que é a razão de Q2 sobre Q1 para que o campo elétrico no ponto P seja zero. Ou seja, eu tenho que agora igualar os dois campos. E1 tem que cancelar com E2. Então, eles devem ser iguais com direções opostas, né? Se a gente analisar a nossa figura, ó, se o Q1 é uma carga positiva, o campo é para fora. E se o Q2 também tem o mesmo sinal, né, a carga também é para fora. Ou vice-versa. Se a gente não conhece essas cargas, né, elas são cargas algébricas aqui, mas se elas tiverem o mesmo sinal, nós sabemos que eles vão se opor exatamente no ponto P. Tá? Então, voltando aqui, nosso E1 igual a E2 ficaria como? Ficaria K vezes Q1 sobre 2R quadrado igual a 4K Q2 sobre 9R quadrado. Notem que o K tem dos dois lados, então eu posso cancelar eles. O R quadrado aparece dos dois lados, eu posso cancelar. E eu fico com o seguinte, ó, que o meu Q2 vai ser igual a 9 sobre 8 Q1. Ou, então disso daqui implica o seguinte, ó, que o meu Q2 sobre Q1 vai ser igual a 1,125. Essa é a nossa razão. Valeu, pessoal, até a próxima.